Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O bolinho de hoje é de 1,5 kg e é um ganache cake. Eu estou usando cobertura fracionada de chocolate meio amargo. Primeiro, aí eu faço a primeira cobertura só para colar os farelinhos do bolo, para ficar tudo ok. Então eu passo o ganache em toda a superfície do bolo. Veja só. Primeiro a gente cobre para cobrir os farelinhos, igual quando a gente faz com o chantininho também, que é aquela primeira camada para cobrir, deixar tudo uniforme antes de colocar o restante do chantininho. Com o ganache é a mesma coisa. Aí eu cubro toda a superfície do bolo com o ganache para ficar todo firme, sem nenhum farelinho de bolo, para não ficar mostrando, né, no final, no resultado final. Gente, eu tenho até que explicar a vocês. Os últimos vídeos que eu postei no canal foram todos legendados, porque eu estive muito doente, gripada e sem conseguir respirar, muito rouca, mas não foi Covid, graças a Deus não era Covid. Mas eu não conseguia falar nada. Então eu tive que postar os vídeos legendados mesmo. Agora tá tudo normal, graças a Deus eu tô bem. E agora eu vou voltar a fazer os vídeos para vocês, narrados, tudo direitinho. Então no ganache a gente faz todo esse procedimento e depois eu levo sempre na geladeira para ficar uns 10 minutinhos na geladeira e ficar bem durinha essa parte, essa camada de baixo, né? Aí ela fica bem durinha, bem firme, depois de 10 minutinhos na geladeira. Agora eu já retirei da geladeira e vou passar a última camada de ganache. Olha o ponto do ganache. Eu ia passar com saco de confeitar e depois desisti, porque o bolo era pequenininho, mas me arrependi, porque faz uma sujeira bem maior quando não é com saco de confeitar. Quando a gente coloca o ganache no bolo com a espátula, suja bem mais. Mas, como eu já tinha começado, então fui terminando dessa forma. Eu estou usando a cobertura fracionada meio amargo da Mavalério. Aí eu usei 1 kg para 200 gramas de creme de leite. Gente, mas depois eu vou fazer um vídeo para vocês explicando os pontos do ganache, que aí vocês não precisam se prender a uma receita. Qualquer chocolate ou qualquer cobertura fracionada, vocês vão poder fazer o ganache de vocês usando creme de leite, ou usando um suco, ou usando o próprio leite, certo? Mas sabendo quais são os pontos do ganache até que ele fique na consistência certa para o uso, viu? Olha só, gente, a sujeira que vai fazendo. E eu achei que foi bem mais demorado usar só a espátula. Então eu recomendo a vocês, por experiência própria, que usem o saco de confeitar. Eu acho que vai ser mais rápido e vai fazer menos sujeira. Agora eu já espalhei o ganache no bolo todo. Vou passar a minha espátula alisadora para deixar ele retinho, prontinho para passar a espátula de textura. Quando eu estava passando a espátula alisadora, o ganache já foi secando, esfriando, né? Ficando mais firme. Quando eu fui passar a espátula de textura, já não ficou no desenho esperado, né? Na textura que eu queria. E quando acontece isso, o que tem que ser feito? Quem tem um vaporizador ou quem tem um secador, eu tinha no caso um secador de cabelo que eu não uso. Então eu tirei aquelas peças da frente e passei o secador de cabelo para amolecer o ganache de novo. E aí desse jeito foi como eu consegui fazer a textura direitinho. Depois eu botei granulado por cima e coloquei os brigadeiros que eu já tinha feito para enfeitar na parte de cima do bolo. E aí ficou bem ajeitadinho na parte de cima. Foram 12 brigadeiros. Depois eu tive que pegar o secador novamente e aquecer um pouco a base do bolo, porque eu vou colocar granulado também nessa base do bolo. E aí o secador já amoleceu, né? Aqueceu um pouquinho, amoleceu um pouquinho o ganache. E eu já fui pegando o pincel e colocando o granulado na base do bolo. Em relação a trabalhar com ganache, gente, é importante ter um vaporizador ou um secador que vocês usem só para isso, porque depois que você coloca o ganache no bolo, se você não for muito rápida, ele vai ficar firme
e aí não faz a textura que a gente quer no bolo, né? Então é bom ter alguma coisa que aqueça ele. Você não vai poder tirar todo o ganache do bolo novamente e levar no micro-ondas, então você vai ter que fazer a textura já com o ganache no bolo. Precisa de um vaporizador ou um secador de cabelo para poder você conseguir amolecer esse ganache novamente e passar a espátula de textura, certo? Então não esqueçam que se vocês forem trabalhar com ganache, tem que ter um desses equipamentos, ou então ser muito rápida mesmo, que possa fazer o trabalho da textura no bolo, no ganache cake, antes que ele fique firme. Pronto, agora é só limpar todo o pratinho do bolo, que no caso aqui eu estou usando a minha bailarina de madeira, que esse bolo é para uma amiga minha. Então já está todo prontinho, agora é só entregar. Gente, não se esqueçam, se inscreva no canal, ativa o sininho, faz lá um comentário que eu vou adorar responder vocês. E até a próxima receita.